O que eles descobriram no Grand Canyon deixou cientistas aterrorizados. O Grand Canyon, com suas gargantas profundas e paredes de pedra imponentes, esconde segredos milenares que desafiam a imaginação humana. Entre suas rochas alaranjadas e majestosas paisagens, algo misterioso e assustador aguarda ser revelado. Mas o que de tão assustador há nesse lugar? Bom, recentemente, um grupo de especialistas embarcou em uma pesquisa inédita no Grand Canyon. E o que eles descobriram deixou cientistas aterrorizados. E isso pode mudar o curso da história e nosso conhecimento sobre a estrutura histórica do Grand Canyon. No vídeo de hoje, vou lhe mostrar 10 descobertas misteriosas e aterrorizantes encontradas no Grand Canyon que desafiam nossa compreensão. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai se surpreender. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. Descobertas de vida pré-histórica no Grand Canyon. No majestoso cenário do Parque Nacional do Grand Canyon, o geólogo curioso Alan Creel e seu dedicado aluno se depararam com um encontro inesperado com a antiguidade. Uma colossal rocha despenca de um penhasco majestoso, revelando marcas intrigantes que parecem ser pegadas de um passado distante. As pegadas fossilizadas datam de incríveis 313 milhões de anos, tornando-as o vestígio mais antigo de animais vertebrados no Grand Canyon. Creel compartilha as imagens com seu amigo e colega, o paleontólogo de renome Stephen Holland, que reconhece a importância das pegadas. A análise revela que as marcas fósseis representam 2 répteis distintos, mas a questão é se pertencem a 2 animais diferentes ou ao mesmo animal em momentos distintos. O enigma das pegadas e a determinação da idade das rochas geram discordâncias significativas na comunidade científica. Mark Naylor, gerente do programa de paleontologia no Grand Canyon, expressa sua visão controversa. Apesar das controvérsias, a descoberta de Creel revela um tesouro oculto no Grand Canyon, transportando-nos para um tempo em que criaturas intrigantes dominavam as dunas e oferecendo um vislumbre fascinante de nosso passado distante. O mistério das pegadas fossilizadas continua a desafiar a compreensão da história do Grand Canyon e da evolução da vida na Terra. Cavernas escondidas no Grand Canyon. O majestoso Grand Canyon, com suas paredes imponentes de rocha, esconde o mundo subterrâneo de segredos profundos e antigas cavernas. Nestas cavidades escuras e misteriosas, a história ganha vida, revelando resquícios fossilizados de plantas e animais que lançam luz sobre o gélido passado da região durante a Idade do Gelo. Essas cavernas variam em tamanho, de estreitas passagens que desafiam a exploração até espaçosas câmaras onde se poderia dançar sem tocar em suas paredes. Elas serviram como refúgio para uma incrível variedade de criaturas, desde ratos da floresta e morcegos até as majestosas cabras montesas e preguiças, agora extintas. O clima seco do Arizona desempenhou um papel fundamental na preservação excepcional dos ossos e fezes dessas criaturas, permitindo que cientistas viajassem no tempo até 40 mil anos atrás, na era glacial. A história científica desses fósseis começou com a descoberta surpreendente da Caverna da Muralha em 1936. Entre suas descobertas notáveis estava um monte de excrementos, na verdade, resquícios de uma preguiça gigante que já estava extinta há milênios. A análise revelou uma dieta rica em informações detalhadas sobre as plantas da época. Crânios de cabras montesas e morcegos mumificados também revelam segredos fascinantes da megafauna e da extinção que moldaram a paisagem do Grand Canyon. Estas cavernas do silêncio escondem uma narrativa espetacular da evolução e extinção que ocorreu sobre as rochas do Grand Canyon, fornecendo uma janela única para o passado profundo e enigmático da região. O destino incerto do Rio Colorado. O majestoso Rio Colorado, com seus vastos 2.334 quilômetros de comprimento, é uma força da natureza que esculpiu paisagens espetaculares nas terras áridas do sudoeste dos Estados Unidos.
Seu icônico desfile pelo Grand Canyon é uma maravilha natural inigualável, atraindo aventureiros e amantes da natureza em busca de aventuras emocionantes. No entanto, um cenário sombrio se desenha à medida que os cientistas alertam que o futuro do Rio Colorado está em perigo iminente. O problema acumulado ao longo de décadas atingiu seu ponto crítico à medida que cidades em rápido crescimento, como Los Angeles, Phoenix e San Diego, desviaram o fluxo do rio para atender às crescentes demandas urbanas, reduzindo drasticamente o fluxo para o Grand Canyon. A barragem de Glen Canyon, uma das preocupações centrais, criou o Lago Powell, mas seus níveis de água estão perigosamente baixos para sustentar a produção de energia hidrelétrica. Se a situação persistir, o fornecimento de água para várias regiões será ameaçado, impactando diretamente a vida de milhões de pessoas. Ambientalistas fazem um apelo urgente à modernização do sistema de encanamento da barragem de Glen, esperando garantir o fluxo adequado de água do Rio Colorado antes que seja tarde demais. O tempo corre contra a perda de uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo e das preciosas águas que sustentam a vida em seu percurso. O destino do Rio Colorado permanece incerto, e o suspense sobre seu futuro aumenta a cada dia que passa. A ameaça invisível ao Grand Canyon. O Grand Canyon, santuário espiritual e patrimônio cultural de 11 tribos nativas americanas, parece intocado pela modernidade. No entanto, uma ameaça oculta paira sobre este desfiladeiro espetacular: a contaminação por urânio. Minas de urânio e concessões de mineração cercam o parque, representando uma grave ameaça à preservação deste tesouro natural. Depósitos de urânio escondem-se nas profundezas das camadas geológicas, atraindo mineiros desde o século XIX. A mineração de urânio próxima ao Grand Canyon começou na década de 1950, quando a mina Orphan começou a operar a apenas alguns quilômetros da Grand Canyon Village. Ao longo das décadas, várias minas de urânio operaram nas proximidades, incluindo atualmente a ativa mina Pinyon Plain, a de maior teor de urânio em desenvolvimento nos Estados Unidos. Essa mina ameaça diretamente as nascentes dentro do Grand Canyon. No início dos anos 2000, o aumento do preço do urânio incentivou empresas a buscar oportunidades de mineração na região, resultando em milhares de concessões de mineração em terras públicas ao redor do parque. A resistência surgiu, liderada por comunidades nativas, pescadores, caçadores e governos locais. Eles conseguiram impor uma proibição temporária de mineração nas proximidades do Grand Canyon. A tribo Havasupai, que depende das nascentes para sobreviver, desempenhou um papel central nesse movimento. Em 2012, uma proibição de 20 anos à mineração de urânio foi implementada em cerca de 1 milhão de acres de terras públicas ao redor do Grand Canyon. No entanto, a ameaça persiste, pois as empresas de mineração aguardam ansiosamente o levantamento ou expiração da proibição em maio de 2022. Quase 600 concessões de mineração permanecem ativas nas proximidades, apesar dos esforços do Congresso para uma proibição permanente. A batalha pela preservação deste ícone natural continua, enquanto o segredo tóxico do Grand Canyon permanece uma ameaça oculta. O monstro Mogollon. No coração das histórias fascinantes que cercam o Grand Canyon, reside a lenda do monstro Mogollon, também conhecido como Pé Grande do Arizona. Essas criaturas envoltas em mistérios e lendas são acreditadas por alguns como habitantes das densas florestas do Mogollon, estendendo-se pelo norte do condado de Yavapai até a fronteira com o Novo México. O primeiro avistamento registrado do monstro Mogollon data de 1903, quando o explorador Ingevald Walter Stevens teve um encontro intrigante com a misteriosa besta, descrevendo-a como uma figura humanoide peluda, lembrando o lendário Pé Grande ou Sasquatch. Stevens mencionou sua imensa força e agilidade, bem como sua capacidade de se mover sorrateiramente pelas densas florestas do Canyon. O criptozoologista Don Davis também acreditava firmemente na existência do monstro Mogollon, baseando sua convicção em uma experiência pessoal durante uma viagem de escoteiros na década de 1940, perto de Payson.
Relatos Aterrorizantes descreve o monstro Mogollon como uma criatura peluda, de mais de 2 metros de altura, com garras longas, emitindo um odor fortíssimo, imitando os sons da vida selvagem ao seu redor. No entanto, a maioria dos cientistas permanece cética, sugerindo que esses avistamentos podem ser equívocos ou que a criatura poderia ser um grande urso pardo. A existência do monstro Mogollon continua sem confirmação, mas se você algum dia ouvir um grito agudo ou encontrar pegadas inexplicavelmente largas nas proximidades do Mogollon, a lenda pode estar ganhando vida na floresta. Nesses momentos, a sabedoria é fugir e nunca olhar para trás, pois o homem selvagem da rocha pode estar à espreita, pronto para atacar ou, pelo menos, para manter viva a tradição das histórias à luz da lareira. O mistério perdura nas profundezas do Grand Canyon. O refúgio secreto de Kennedy. No auge da crise dos mísseis cubanos de 1961, quando o medo de um bombardeio pairava sobre os Estados Unidos, o presidente John F. Kennedy tomou medidas extraordinárias para criar um refúgio seguro em caso de catástrofe. Surpreendentemente, encontrou o local perfeito nas profundezas do majestoso Grand Canyon. Kennedy ordenou a construção de suítes de luxo em cavernas subterrâneas e estocou alimentos para sustentar mais de 2.000 pessoas por um mês, caso a ameaça se tornasse realidade. A suíte, levando 4 meses para ser concluída, é uma atração única no Grand Canyon, aninhada a cerca de 66 metros abaixo da superfície. É considerado o hotel subterrâneo mais antigo, escuro e silencioso do mundo, com paredes e cavernas com mais de 65 milhões de anos de idade. As rações de emergência armazenadas na suíte permaneceram frescas e utilizáveis por mais de 40 anos, graças ao clima naturalmente seco do Grand Canyon. A suíte inclui uma área de lounge equipada com televisão, toca-discos, camas e uma biblioteca, proporcionando conforto aos visitantes em caso de necessidade. Além disso, dispõe de água corrente, embora centenas de galões sejam transportados manualmente para a caverna devido ao clima extremamente seco. A suíte faz parte das atrações do Parque Nacional do Grand Canyon, permitindo que visitantes experimentem esse luxo incomum por uma tarifa noturna de $900. A história desta suíte de luxo no Grand Canyon é um testemunho da preocupação e preparação em tempos de incerteza, além de revelar as maravilhas geológicas e históricas escondidas nas profundezas deste ícone natural. O segredo por trás dessa suíte subterrânea de Kennedy permanece como um mistério intrigante da história americana. Uma jornada através dos bilhões de anos da história da Terra. O Grand Canyon, uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo, estende-se majestosamente por 445 quilômetros de comprimento, com uma largura impressionante de até 18 quilômetros e mergulha a uma profundidade de mais de 1 quilômetro. Suas dimensões grandiosas e as camadas intrincadas de rocha expostas em suas paredes revelam um registro geológico único que abrange bilhões de anos da história da Terra. A história do Grand Canyon começa cerca de 70 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo. Naquela época, a região era uma paisagem relativamente plana. No entanto, milhões de anos de atividade tectônica e elevação do Planalto do Colorado deram início à formação do cânion. Há cerca de 6 milhões de anos, o rio Colorado, que ainda flui pela região hoje, começa a esculpir seu caminho através do Planalto em ascensão. À medida que o rio cortava cada vez mais profundamente nas camadas de rocha, revelava uma rica tapeçaria de formações geológicas que representavam milhões de anos da história da Terra. Embora o rio Colorado desempenhasse um papel fundamental na formação do Grand Canyon, outros fatores também influenciaram o processo ao longo de milhões de anos. Mudanças climáticas, incluindo períodos mais frios e ciclos de congelamento e degelo, bem como períodos mais quentes e úmidos, moldaram a paisagem. Além disso, a presença de camadas de rocha resistentes como o duro arenito retardou a erosão em algumas áreas, resultando na formação de penhascos dramáticos em costas íngremes que tornam o Grand Canyon ainda mais espetacular. Hoje, os visitantes do Grand Canyon podem testemunhar o processo contínuo de erosão, enquanto o rio Colorado continua a moldar e remodelar esta notável maravilha natural.
O Grand Canyon é mais do que apenas uma prova da beleza da natureza. É um lembrete vívido do passado geológico da Terra e das forças dinâmicas que o esculpiram ao longo de bilhões de anos. Esta é uma jornada através dos tempos, narrada pelas rochas e pelo rio, que continua a surpreender e encantar a todos que a exploram. Corpos e uma caixa enigmática. Em 2021, uma série de eventos desconcertantes abalou o Grand Canyon, deixando as autoridades perplexas e gerando intriga em todo o país. Tudo começou com a descoberta de um corpo, identificado como um homem húngaro de 45 anos. Seu corpo estava a 131 metros abaixo da borda do canyon, lançando dúvidas sobre como ele chegou lá e por que não foi encontrado antes. O mistério se aprofundou quando outro corpo, pertencente a Scott Welch, desaparecido desde 2015, foi encontrado a quase 5 quilômetros de distância, camuflado pela paisagem. A pergunta que permanece sem resposta é por que as autoridades não conseguiram localizar esses corpos antes? As investigações revelaram uma série de mistérios nas profundezas do Grand Canyon, um espaço misterioso escondido dos olhos humanos por muito tempo. A última descoberta é uma grande caixa misteriosa retirada do canyon, levantando questões sobre seu conteúdo. Poderia conter segredos sobre nativos americanos que habitaram o canyon ou revelar detalhes sobre o lendário monstro Mogollon. As preocupações e medos em torno desta caixa provocam a imaginação, deixando a pergunta no ar. Você teria coragem de abri-la e descobrir o que está dentro dela? As antigas ruínas de Tusayan. O Grand Canyon, conhecido por sua majestade natural, também é um tesouro de significado histórico e cultural. Uma das descobertas mais notáveis são as ruínas de Tusayan, que datam de cerca de 800 anos atrás e são atribuídas aos ancestrais dos Puebloans, incluindo os Hopi e Zuni. Tusayan abrigava campos agrícolas, habitações, quivas cerimoniais e depósitos. As quivas, estruturas subterrâneas essenciais para rituais religiosos, são uma parte central das ruínas. A orientação da praça central de Tusayan para o sul capturava o sol durante as estações mais frias, revelando uma profunda compreensão da relação entre os habitantes antigos e seu ambiente. A presença de calcário Kaibet, uma rocha resistente, afetou a construção das quivas e as escavações arqueológicas revelaram valiosos artefatos que contam a história da vida humana no Grand Canyon. O Museu Sain, próximo a ruínas, abriga exposições que destacam a rica história arqueológica e moderna das tribos nativas americanas dentro do Grand Canyon, incluindo Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo e Paiute. Artefatos como estatuetas de galho dividido com milhares de anos também ilustram a longa presença humana na região. O Grand Canyon não é apenas um marco natural, mas um lugar de profundas conexões culturais e históricas, onde o passado se encontra com o presente de forma espetacular. As ruínas de Tusayan e o Museu Sain são testemunhos emocionantes dessa história rica e complexa. Os habitantes ancestrais do Grand Canyon, a vida dos Havasupai. Os Havasupai, também conhecidos como Havasubaja, são uma das menores nações indígenas dos Estados Unidos e habitam uma das regiões mais remotas e deslumbrantes do Grand Canyon. A sua presença abrange uma vasta área, dependendo das estações, adaptando-se às condições ao longo do ano. Durante o outono e o inverno, os Havasupai vivem no Planalto do Colorado, onde se dedicam à caça e à coleta para sua subsistência. Na primavera e no verão, mudam-se para a plataforma Tonto, cultivando milho, feijão, melão e abóbora. Seus abrigos apresentam uma arquitetura única, com detalhes redondos de palha de salgueiro, e sua orientação para dormir, voltada para o leste, é destinada a evitar pesadelos. A história dos Havasupai remonta a milhares de anos, e eles não tiveram contato com exploradores europeus até a visita do padre espanhol Francisco Garcés em 1776. A expansão euro-americana trouxe mais atenção ao povo Havasupai, especialmente após a chegada da Ferrovia de Santa Fé em 1901 e a visita do presidente Theodore Roosevelt em 1903. Após o estabelecimento do Parque Nacional do Grand Canyon, os Havasupai foram confinados a uma reserva em Havasu Canyon, parte de sua terra ancestral. No entanto, em 1975,
O presidente Gerald Ford devolveu 183 mil acres de terras do Canyon Rim à tribo. Desde então, os Ravasupais se adaptaram a um ambiente em constante mudança, baseando em sua subsistência no turismo, agricultura e empregos assalariados. E você? Já sabia que o Grande Canyon escondia tantos mistérios? Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.